Deixem-me fazer 2 anúncios importantes. 3 anúncios. Na sexta-feira tivemos aqui o nosso painel sobre a Igreja como Mediadora de Cultura e tivemos uma noite muito, muito boa, muito interessante. Várias pessoas participaram, trouxeram subsídios sobre a cultura de uma forma prática e a cultura também como uma herança que nós temos, muito bem apresentada pelo Samuel. Foi um tempo muito, muito, muito bom. E nós queremos continuar com estes painéis, com esta forma de trazermos novas formas de apresentarmos a nossa fé, o Evangelho, através daquilo que Deus nos tem dado, não é? Aqueles que estiveram cá, podem levantar o braço, os que estiveram, não é? Podem dizer, valeu a pena ou não? Valeu a pena, não é? Foi muito bom, não é? Foi muito bom, graças a Deus, não é? Então, 2 anúncios importantes. Como os irmãos sabem, na sexta-feira, na próxima sexta-feira, nós vamos ter aquele jantar para os casais. E nós já temos, penso que, 50 casais quase, não é? É isso, não é, Marcelo? Eu disse quase 50, pronto, 44, não é? Quase 50, não é? Temos quase 50 casais inscritos e não se abrem mais inscrições. Já não há mais inscrições porque as coisas estão todas organizadas. O que é que eu preciso dizer? Aos casais que se inscreveram, precisam de fazer o pagamento hoje. Porque nós temos que ir às compras, tá bom? Porque senão vocês chegam cá na sexta-feira, pagam na sexta-feira e a gente vai às compras no sábado, não é? Não pode ser, não é? Então faz favor de passarem pelo Irmacel, pelo Rui, essencialmente, pela Paulinha e pelo Ruben, não é? E pagar o valor todo mundo sabe, isso já foi anunciado. Hã? Então é uma pergunta. O valor são 20 euros por casal, não é? Que foi isso que foi dito logo desde o início e que se mantém, não é? 20 euros por casal, fazer o pagamentozinho e tal. Olha, eu estava a falar com alguém que vai fazer também assim uma coisinha e eu perguntei, então e quanto é que é o valor? É 20 euros por pessoa. Assim, está bom, nós somos económicos, não é? Somos económicos, 20 euros por pessoa, eles podem fazer mais do que nós, mas nós vamos fazer uma coisa bonita, vocês acreditem que não vão ficar defraudados, não é? Venham, caprichem, venham assim bem vestidos, quer dizer, não precisam de vir de black tie, não é? Não precisam de vir, mas venham, é um jantar romântico, é uma coisa romântica, nós queremos promover aqui entre os nossos casais e queremos que vocês considerem que valeu a pena e fiquem à espera do próximo, está bem? Depois a gente vai vos convidar para vocês organizarem, está bom? O outro anúncio muito importante, é que de ontem, de sexta-feira a 15 dias, portanto não é no próximo fim de semana, no outro fim de semana, nós vamos ter a nossa conferência missionária. E nós vamos ter connosco os missionários que estão no terreno, né? Vamos ter notícias dos trabalhos que vamos desenvolvendo e também notícias de Buba, embora nós iremos para a Guiné para o mês que vem, mas nós temos informações das coisas que estão a acontecer e vamos ter uma boa conferência missionária. E agora eu passo a palavra ao Ruben e à Paulinha. Onde é que eles estão? Estão ali, o Ruben e a Paulinha. Eles são os padrinhos do Joel. E depois deles, Xana, Samuel, vocês querem subir já ou querem subir depois? Depois? Tá bom. Okay. Afinal, o Ruben e a Paulinha têm mais um elemento, não é? Que eu desconhecia, não é? Tá. Paz do Senhor a todos os irmãos, bom dia. A gente partilha o micro. Se eles não conseguirem, a gente partilha o micro. Nós vamos fazer hoje um momento solene, não é? É um momento solene de dedicação de um bebê. Somos sempre muito gratos. E enquanto igreja, eu costumo brincar e costumo perguntar sempre a quem é que passou o testemunho à última grávida, a quem é que passaste o testemunho a seguir, porque eu não me lembro de conhecer a ADB sem grávidas. Há sempre uma grávida, algures. Portanto, a gente fica sempre a saber quem é a próxima, porque há sempre, alguns, uma grávida que passa o testemunho, pelo menos a uma. E pronto, eu estou feliz. Atualmente há 2 grávidas, que eu saiba. Pode haver para aí alguma escondida.
mas há pelo menos 2 e os bebés vão nascendo e a igreja vai crescendo também, não é? Nós crescemos biologicamente e isso é uma bênção de Deus e é alguma coisa que nós nos agradamos muito. Hoje estamos aqui num papel também especial, não é? Temos o Joel e vamos dedicá-lo a Deus, assim, oficialmente. Ele já foi dedicado, como o pastor costuma sempre dizer, não é? Já há muito tempo. Mas nós estamos gratos. E gostávamos de cantar um hino e os irmãos podem nos acompanhar, porque de certeza que toda a gente conhece. E é um hino que nós queremos relembrar que a nossa vida está mesmo nas mãos de Deus. O nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro é a vida de cada um de nós e é a vida do Joel, que está a começar. Começou há pouco tempo a sua vida, mas está nas mãos de Deus também. Então é isso que nós queremos cantar nesta manhã. O passado e o presente e o que há de vir. Todos os meus dias estão em tuas mãos. Eu sei que contigo eu sempre vencerei, pois tu prometeste comigo sempre estar. Tudo está em tuas mãos. Tudo está em tuas mãos. Tudo está em tuas mãos, Senhor. Não há nada grande que tu não sejas maior. Lembra-nos mais uma vez que tu estás no controle e em qualquer desafio a tua força nos dás. Pois tu prometeste comigo sempre estar. Tudo está em tuas mãos. Tudo está em tuas mãos. Tudo está em tuas mãos, Senhor. Não há nada grande que tu não sejas maior. Lembra-nos mais uma vez que tu estás no controle e em qualquer desafio a tua força nos dás. Pois tu prometeste, tu prometeste, tu prometeste. Pois tu prometeste comigo sempre estar. Tudo está em tuas mãos. Tudo está em tuas mãos. Tudo está em tuas mãos, Senhor. Então agora o Joel vai subir, vai trazer o papai e a mamã e nós vamos proceder. Então pá, está tudo bem, ó? Hã? Queres vir para mim? Não. Ah, pronto. Está tudo estragado, ok? Pronto. Pronto. Este é... Os irmãos não se assustem, não tem nada a ver comigo, é das barbas, não é? É das barbas, não é? E ele estranhou.
Ele estranhou alguém tão simpático porque o pai dele está sempre a pirraciar, não é? Você já conhece o Samuel, não é? O Samuel está sempre aí na torcida, não é? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dedicar o Joel ao Senhor, não é? Como nós sempre estamos a repetir, nós não vamos batizar o Joel, nós não acreditamos no batismo de crianças, acreditamos que o batismo é um ato da consciência da pessoa. Mas claro, assim, porque é que eu me havia de virar para ele? Pronto, já sei, é isso. Já o distraíram, não é? Como eu estava a dizer, nós não batizamos crianças, nós não acreditamos no batismo de crianças. Acreditamos que o batismo é um ato de consciência, é por isso que a palavra do Senhor diz que quem crer e for batizado será salvo. Portanto, o princípio aqui do batismo é um ato de consciência, a pessoa faz a sua própria escolha. Cabe aos pais enquanto cristãos, educar os filhos nos princípios que eles também professam, não é? Ensinando, levando-os a ter uma consciência de Deus, do amor de Deus. Assim. Quem é que és tu que estás a fazer? A culpa é da Paulinha, está bem? É a Paulinha que assim. Então, voltando, ele está curioso. Voltando a dizer, a repetir-me, é um ato em que a pessoa tem que tomar uma decisão própria e, como eu disse, os pais, e neste caso os padrinhos também, têm essa responsabilidade de passar os princípios que eles professam, em que eles creem, para os filhos, para que os filhos possam ser esclarecidos e mais tarde, quando no domínio pleno da consciência de cada um, eles fazerem a sua escolha, não é? Não é nosso princípio impor aos filhos o batismo, é nosso princípio ensinar os filhos a fazer as escolhas certas e mostrando-lhes que a escolha mais acertada é, de facto, darem a sua vida a Jesus. Então eu pergunto ao Samuel e à Xana, vocês prometem, quando estiver nas vossas mãos, passar um bom testemunho para o Joel? Sim. E vocês vão passar para ele o vosso relacionamento com Cristo, de forma a que ele venha a desejar também conhecer Jesus dessa forma. Amém? Para já, ele está nas mãos do Senhor Jesus, não é? As crianças são do Senhor Jesus e depois elas têm que fazer mais tarde a escolha se querem continuar com ele, não é? É isso. Então, eu vou ler a palavra do Senhor em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Nós sempre lemos este texto. Isto é muito papel dentro da Bíblia, além do papel todo próprio da Bíblia também, não é? Marcos capítulo 10, que diz assim: traziam-lhe crianças para que as tocasse a Jesus, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois das tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos agora pegar no Joel ao colo. Álvaro, queres subir, faz favor? E eu vou pedir ao Álvaro para pegar nele ao colo. Porque a criança ficou traumatizada comigo. Olha, vamos lá ver se... Vamos lá ver. É por trás que é para ela não ver que és tu. Ok, chega aqui para a frente, Álvaro. Vamos orar, vamos impor as mãos. Eu vou orar pelo Joel e depois o Álvaro faz a dedicação do Joel, tá bom? Então vamos orar. Sim. Senhor Jesus, nós queremos agradecer-te pela vida do Joel, Senhor. Por esta criança que tu tens trazido a Alexandra, ao Samuel, a esta família, como uma dádiva tua, um presente teu. E alguém que tu trouxeste confiando-lhes para que eles possam educá-lo, fazê-lo crescer no teu conhecimento, Senhor. Oramos para que haja saúde sobre a vida do Joel, haja sabedoria sobre a vida do Joel, como acontecia com o Senhor Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria diante dos homens e de Deus. Também nós oramos para que isto aconteça com o Joel, que ele cresça em estatura,
em sabedoria, em saúde, Deus, na tua presença, e que ele seja sempre uma bênção para o coração dos pais, do Samuel e da Xana, Senhor. Oramos por graça para o Samuel e para a Xana, também na educação do Joel, assim como das outras crianças. Abençoa-os poderosamente. Renova a tua bênção sobre eles de uma forma constante e permanente, Senhor. E que a tua graça possa fluir de uma forma natural nas suas vidas. Oramos também pela Ruben e pela Paula, assumindo este compromisso de estarem ao lado deles, Senhor. E nós clamamos isto, Senhor. Clamamos tudo isto para a tua glória e para a bênção do Joel e da sua família. No nome de Jesus. Amém. 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 Joel, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor se revele ao teu coração à medida que tu cresces e que tu o conheças e o ames de todo o teu coração. Amém. 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 Olha, não é por nada, mas eu estou mais feliz. Porque eu pensei que era só comigo, mas não é. E vocês sabem que o Álvaro ultimamente tem praticado muito, não é? Ele tem praticado muito e mesmo assim a coisa não funciona tão bem, não é? Então, vou pedir aqui aos papás para assinarem aos padrinhos. Samuel. A sério. Ele também escreve de uma maneira que ninguém sabe ler, não é? Ruben. Álvaro. Ok. Então eu vou entregar o certificado de dedicação do Joel Tavares Ferreira, para que a Xana e o Samuel pendurem. O Samuel é muito jeitoso, ele vai fazer uma moldura toda maravilhosa para pôr lá no quarto, que é para o Joel crescer. E uma salva de palmas para eles, está bem? Amém. Agora vamos ouvir a palavra do Senhor. Nosso irmão Samuel Pinheiro vai-nos trazer aquilo que Deus tem trazido ao seu coração. Nosso bom Deus e Pai, estamos em Tua presença e sabemos que Tu és Deus real, Tu és Deus verdadeiro. Nós sabemos que Tu és o Deus que sabes e conheces tudo. Nada te é oculto. Tu conheces o nosso deitar e Tu conheces o nosso levantar. Tu nos conheces aqui, nesta manhã, neste lugar. E nós te louvamos e te bendizemos por causa disso. Porque conhecendo tudo a respeito de nós, porque conhecendo toda a nossa história, Tu nos envolves com o Teu abraço. Tu te moves no nosso coração. Tu penetras na nossa mente. Tu dás a conhecer quem Tu és, em todo o Teu amor, em toda a Tua graça, em toda a Tua misericórdia. E Tu derramas sobre nós a Tua paz, o Teu amor. Tu nos dás a possibilidade de nós nos aproximarmos de Ti e de nós nos dirigirmos a Ti dizendo: Paizinho querido, Tu és o nosso Pai, aquele que cuida, aquele que ampara, aquele que sustenta, aquele que guia, aquele que consola, aquele que enxuga as nossas lágrimas.
e aquele que também em todo o seu poder e em toda a sua majestade realiza em nós aquilo que só tu és capaz de fazer. Nesta manhã, quando nós já temos louvado o teu nome, já temos aberto a nossa boca para declararmos as tuas grandezas, para darmos testemunho acerca da tua fidelidade. Agora, quando nós vamos abrir uma vez mais a tua palavra, palavra viva, palavra poderosa, palavra meiga, palavra que abre o nosso entendimento, palavra que dilata os nossos corações. Não a palavra do passado, mas a palavra de hoje. Não a palavra que apenas nos reporta aquilo que já aconteceu, mas aquilo que tu hoje continuas a fazer. Que essa palavra penetre em cada um de nós. Que essa palavra, como chuva, ela possa cair sobre os nossos corações e ela possa despertar em nós aquela viciosidade que tu queres na nossa vida. E eu declaro nesta manhã que só tu és capaz de o fazer. Eu coloco a minha mente, as minhas palavras nas tuas mãos e rogo-te que tu nos fales, que tu nos fales através da tua palavra e que o teu Espírito ele ministre nas nossas vidas e que uma vez mais o teu nome seja honrado e seja glorificado e nós possamos crescer em ti. Nos desenvolvamos mais e mais no teu amor, no teu cuidado, na tua provisão. E todos aqueles que estão aqui nesta manhã sejam movidos de uma forma meiga, mansa, tranquila pelo teu Espírito, em entregarem tudo, absolutamente tudo, ao teu cuidado, sabendo que tu cuidas de nós melhor do que nós somos capazes de cuidar de nós próprios. No nome de Jesus. Amém. É para mim um privilégio, como sempre, poder ler um texto da Palavra de Deus. Eu vou ler 2 capítulos. Eu peço para poderem lançar, não sei como é que... o tema deste mês é precisamente este, é sobre a Igreja, a sua missão e a sua mensagem. E antes de tudo mais, eu gostaria de ler o texto da Palavra de Deus. Uma das realidades, uma das nossas certezas, não é apenas uma opinião, é uma certeza. Nós sabemos que há um Deus. Nós sabemos que esse Deus é o nosso Criador. Não somos apenas o resultado daquilo que os nossos pais decidiram. Nós não viemos à existência apenas porque eles quiseram. Nós nascemos porque Deus, o Criador de todas as coisas, Ele está na origem da nossa vida. A nossa vida, ela é recebida das mãos dEle. Isso faz uma tremenda diferença. Porque recebida a nossa vida das mãos dEle, nós sabemos que as recebemos das mãos mais incríveis, mais maravilhosas. E é essas mãos que nós pertencemos, por onde quer que nós tenhamos andado. Ele tem sempre um plano e o propósito para nos trazer, para nos acolher, para nos envolver. Há um Deus. Esse Deus, Ele nos ama. Mesmo até que nós tenhamos algumas dúvidas acerca disso. E nesta manhã não sou eu que poderei dissipar isso. Aquilo que eu posso dizer é que Deus, que sabe e conhece tudo, que é o psicólogo dos psicólogos, que é o Senhor dos senhores, que é o Deus omnisciente,
que fala sem necessidade de nós, porventura, até ouvirmos uma voz, mas Ele sussurra dentro de nós e Ele é capaz de agir na nossa vida de tal maneira que nós tenhamos essa mais do que incrível, a maior de todas as nossas, vamos colocar assim, descobertas desse Deus que existe, desse Deus Criador, desse Deus que nos ama, é nós abrirmos a nossa vida para Ele e deixarmos que Ele tome conta dela, disponibilizando também na nossa vontade e na nossa atitude a entrega da nossa vida nas suas mãos. E esse Deus que existe é um Deus que se revela. E Ele se dá a conhecer através de um livro que é a sua palavra. E cada vez mais, para mim, é importante que Deus nos fala através de uma palavra. Porque isso ajuda-nos a nós não vivermos à deriva, em função de sentimentos e de emoções. Porque as nossas emoções e os nossos sentimentos têm altos e baixos. Eu sei disso. Na minha própria experiência. Porque atrás de uma carapaça de muita racionalidade, eu tenho uma componente emotiva muito intensa. Dá nas vistas. Mas quando nós sabemos que Deus, Ele fala-nos pela sua palavra, nós sabemos que aquilo que Ele diz é o que lá está. E, portanto, mais importante do que aquilo que eu posso dizer é aquilo que Ele diz e aquilo que Ele fala. E Ele fala a cada um de nós individualmente. Eu gostaria de ler para vocês. Eu vou ler numa tradução contemporânea. Na sexta-feira passada, já agora eu faço um bocadinho de... Não é publicidade, talvez seja, não é? Mas pelo menos de incentivo, porque pelo menos viram a fotografia da pessoa que traduziu esta tradução, que é o livro, que foi o Dr. João Aníbal Coelho Pinheiro. E é uma tradução muito interessante. Eu não sei se vou precisar disto, se não, mas às vezes é melhor pelo simples nome. Ok? Eu vou fazer a leitura, são 2 capítulos, como eu já disse. Espero que ninguém fique cansado. E os capítulos são o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro de Atos. Atos, capítulo 3 e 4. E diz assim: certa tarde, Pedro e João foram ao templo para a oração às 3 horas da tarde e viram um homem coxo de nascença, transportado por outros para ser deixado junto de uma porta do templo chamada Porta Formosa, como acontecia todos os dias para pedir esmola. Quando Pedro e João iam a passar, o homem pediu-lhes esmola. Eles olharam-no com atenção e Pedro, por fim, disse-lhe: olha para nós. O coxo fitou-os na esperança de uma esmola. Mas Pedro continuou: não tenho prata nem ouro, mas aquilo que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E pegou, e pegando no coxo pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Ao fazê-lo, os ossos dos pés e artelhos fortaleceram-se. Erguendo-se de um salto, ficando de pé, o homem começou a caminhar e andando, saltando e dando louvores a Deus, entrou no templo com eles. Quando o povo viu andar, o ouviu louvar a Deus e se apercebeu de que era mesmo pedinte que tantas vezes encontravam na Porta Formosa, a surpresa foi enorme. Todos correram ao alpendre de Salomão, onde se conservava junto de Pedro e João,
e não houve quem não ficasse pasmado com aquilo que de tão maravilhoso acontecera. Aproveitando a oportunidade, Pedro dirigiu-se à multidão. Homens de Israel, que tem isto assim tão de espantoso? E porque nos olham como se tivéssemos sido nós, que pelo nosso poder ou santidade, tivéssemos feito com que este homem andasse. Foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e de todos os nossos antepassados, quem trouxe glória ao seu servo Jesus através deste ato. Estou a falar daquele a quem rejeitaram perante Pilatos, apesar de este ter decidido pô-lo em liberdade. Mas vocês não queriam liberto esse homem santo e justo, em vez disso pediram que fosse solto um assassino. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou. Somos testemunhas disso. Foi o nome de Jesus que curou este homem, e sabem como dantes era coxo. A fé no nome de Jesus, fé que nos vem de Deus, é que produziu esta cura perfeita. Irmãos, compreendo que aquilo que fizeram a Jesus foi por ignorância, e o mesmo se pode dizer dos vossos líderes. Mas Deus estava a dar cumprimento ao que fora predito por intermédio dos profetas, segundo os quais o Cristo teria de padecer todas estas coisas. Agora, porém, arrependam-se e voltem-se para Ele, para que vos purifique dos vossos pecados e vos mande tempos de renovação pela presença do Senhor e para que vos envie Jesus Cristo. Ele deverá continuar no céu até que desde os tempos antigos, até que chegue o tempo de Deus restaurar todas as coisas, de acordo com o que Ele declarou desde os tempos antigos por intermédio dos seus santos profetas. Moisés disse há muito: o Senhor vosso Deus levantará entre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, ouçam tudo o que ele vos disser. Toda a pessoa que não escutar esse profeta perecerá, excluída do povo. Samuel e todos os profetas que lhe sucederam falaram do que está a acontecer hoje. Vocês são os filhos desses mesmos profetas e estão abrangidos pela aliança que Deus fez aos vossos antepassados ao dizer a Abraão: na tua descendência todas as nações da terra serão abençoadas. Quando Deus elegeu o seu servo, enviou em primeiro lugar a vocês, homens de Israel, para vos abençoar, desviando-vos das vossas maldades. Enquanto assim falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o comandante da guarda do templo e os saduceus, muito preocupados por Pedro e João ensinarem o povo pela autoridade de Jesus que há a ressurreição dos mortos. Prenderam-nos e, uma vez que já era noite, meteram-nos na cadeia, aguardando o dia seguinte. Mas muitas das pessoas que tinham ouvido a sua mensagem acreditaram nela. Em consequência, o número de crentes passou para cerca de 5.000, contando só homens. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os líderes, os anciãos, os especialistas na lei, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos quantos havia na linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio perguntaram: com que poder ou com que autoridade fizeram uma coisa destas? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: líderes e anciãos do povo, se se referem ao bem praticado naquele coxo que foi curado, deixem que vos diga claramente, a vós e a todo o povo de Israel, que tal ato foi feito em nome e pelo poder de Jesus de Nazaré, o Cristo, o homem que crucificaram, mas que Deus ressuscitou. É pela autoridade que é pela sua autoridade que este se encontra aqui curado, pois Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. E esta veio a tornar-se a pedra fundamental do edifício. Em mais ninguém há salvação,
Debaixo do céu não há outro nome que as pessoas possam invocar para serem salvas. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João e perceberam que eram pessoas sem instrução, ficaram pasmados, reconhecendo que tinham realmente estado com Jesus. E como poderiam pôr em dúvida aquela cura quando o antigo coxo se encontrava ali de pé? Mandaram-nos então sair da sala do conselho e puseram-se a discutir o caso entre si. Que vamos fazer com estes homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal assinalável e toda a gente em Jerusalém tem conhecimento dele. Mesmo assim, talvez possamos impedi-los de espalhar a sua propaganda. Vamos ameaçá-los para que não tornem a falar no nome de Jesus a ninguém. Assim voltaram a chamá-los e ordenaram-lhes que nunca mais mencionassem nem ensinassem no nome de Jesus. Contudo, Pedro e João responderam: acham justo que obedeçamos antes às vossas ordens do que às ordens de Deus? Não podemos deixar de falar no que Jesus fez e disse na vossa presença. O conselho ameaçou-os ainda mais, mas por fim deixou-os ir embora, porque não sabiam como castigá-los sem provocar uma revolta, pois toda a gente glorificava a Deus pelo que tinha acontecido. O homem que fora curado por meio daquele sinal tinha mais de 40 anos. Logo que se viram em liberdade, Pedro e João foram ter com os outros discípulos, contaram-lhes o que eles lhes disseram, ou o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. Então todos os crentes unidos fizeram esta oração: Ó soberano, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Falaste há muito tempo pelo Espírito Santo por meio do nosso antepassado, o rei Davi, teu servo, dizendo: porque se revoltam os povos, porque elaboram eles planos vãos, os reis da terra reúnem-se com os líderes para conspirarem contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi o que verdadeiramente aconteceu, pois o rei Herodes e Pôncio Pilatos e as nações, além do povo de Israel, reuniram-se nesta cidade contra Jesus, o teu santo servo, que tu ungiste, mas não fizeram mais do que aquilo que tu no teu poder e vontade determinaste que fizessem. Agora, Senhor, escuta as suas ameaças e concede aos teus servos ousadia na pregação. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas pelo nome do teu santo servo Jesus. Depois desta oração, o edifício em que se encontravam reunidos estremeceu e todos foram cheios do Espírito Santo, pregando corajosamente a palavra de Deus. Todos os crentes tinham um só coração e um só Espírito, e ninguém considerava seu o que lhe pertencia, repartindo os haveres uns com os outros. Os apóstolos davam testemunhos poderosos já acerca da ressurreição do Senhor Jesus. Havia sob a bênção de Deus uma atitude de grande estima da parte de todos para com eles. Não se sabia o que era a pobreza, pois quem tinha terras ou casas vendia-as, levando o produto da venda para o entregarem aos apóstolos e distribuíam-no segundo a necessidade de cada um. Foi o caso de José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos puseram o nome de Barnabé, que quer dizer filho do consolo. Este vendeu um campo e entregou o dinheiro obtido aos apóstolos. Esta é a palavra do Senhor. Amém? Há muita coisa que pode ser dita sobre este texto. Eu vou procurar destacar 4 aspectos. O primeiro de todos os aspectos é que Deus é Deus de milagres. O Deus que faz aquilo que o homem não pode fazer. Um Deus que não está à ordem dos homens, mas que tem homens que estão à sua ordem. Não homens que dizem a Deus o que é que Deus tem de fazer, mas homens que estão sensíveis e disponíveis para pagar qualquer preço para fazerem aquilo que Deus determinou que seja feito.
E aquilo que aconteceu naqueles dias é aquilo que ainda hoje acontece, porque Deus não é apenas o Deus do passado, Deus é o Deus do presente, Deus é o Deus do futuro, Deus não é o Deus apenas das terras longínquas daquelas alturas do início da igreja primitiva, Deus ainda é o Deus que se move nos nossos dias em relação àquela que é a sua suprema, soberana vontade para realizar os seus propósitos, porque Deus não deixou de ter o poder que sempre teve. Deus, Ele é todo-poderoso, Ele é onipotente, Ele realiza milagres e foi isto que aconteceu naquele dia. Um coxo colocado à entrada na porta formosa do templo para pedir esmola, e Pedro e João, discípulos apóstolos de Jesus Cristo, que vão ao templo para orar. E quando eles reparam naquele homem que foi ali colocado, e aquele homem lhes pede uma esmola, depois de eles fitarem aquele homem e do homem fitar neles, não temos explicações o que é que os apóstolos sentiram, o que é que os apóstolos notaram. O que nós sabemos é que os apóstolos estavam sintonizados de uma forma perfeita com aquela que era a vontade de Deus. Não eram os discípulos que estavam no controle da situação, mas era Deus que estava no controle da situação. Mas se o poder era o poder de Deus, como alguém escreveu, a mão era a mão de Pedro, e a resposta e a ordem foi dada em nome de Jesus Cristo. E Pedro diz de uma forma muito simples, aquilo que eu acho, e ainda agora há bocadinho o pastor António Gonçalves referia isso. Tantas vezes não é necessário uma grande mensagem, não é necessário uma grande oração, até que neste caso nem sequer oração houve. Não houve oração. Eles não fizeram uma oração pelo coxo. A grande realidade é que Deus não está cingido a fórmulas. Porque se Deus tivesse cingido a fórmulas, nós iríamos procurar completar todo um questionário, todo um conjunto de aspectos, e íamos colocando o nosso visto, e quando chegássemos ao fim, Deus estava obrigado a fazer da maneira como nós achamos que Ele faz, ou como Ele devia fazer. Mas Deus faz aquilo que Ele entende que deve fazer, e a única atitude da nossa parte é dizer: Deus, faça-se em mim consoante aquilo que é o teu querer, e confiamos e dependemos de Deus. E naquela altura, Pedro e João, ele olhando para aquele homem disse: não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E imediatamente aquele homem se firmou nos seus atelhos, e ele se levantou, e ele entrou com os discípulos no templo, e louvava e exaltava o nome que é sobre todo o nome de Jesus Cristo. E nesta manhã aqui neste lugar, já oramos pelos enfermos, não vou fazê-lo, porque já foi feito. Mas a grande realidade é que Deus é um Deus que nos conhece e sabe. Não importa qual é a nossa dificuldade e qual é o nosso problema, não importa qual é a nossa dor, não importa qual é a nossa apreensão, não importa qual é a nossa dificuldade, Deus é Deus de milagres, Deus é Deus que opera, Deus é Deus que realiza a sua vontade, e nós continuamos a acreditar que hoje Ele continua a fazer aquilo que Ele sempre fez e aquilo que Ele quer fazer. Não sabemos muitas das vezes por que razão é que acontece desta ou daquela maneira, acontece desta ou daquela forma com esta ou aquela outra pessoa. Não fomos de alguma forma enviados para nós andarmos de alguma... Não vou querer... Acho que o pior que muitas vezes pode acontecer é nós entrarmos em especulações acerca e atrapalhamos de alguma maneira aquilo que Deus quer realizar. Aquilo que nós temos que ser é obedientes àquilo que a palavra de Deus diz. Não podemos ultrapassar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Temos que andar em conformidade com aquilo que a palavra de Deus nos revela, mas nós sabemos que Deus é um Deus que faz milagres. E também o que quero dizer é que, olhando para o texto, a descrição do milagre é a mais pequena parte do texto em relação a tudo aquilo que acontece depois. A situação foi tão imediata que os discípulos nem fizeram grande questão de grande atuarda. Não foram os discípulos que criaram celeuma. Mais, não foram eles que fizeram propaganda. Não foram eles que passaram a sair dali e dizer assim: vocês estão a ver o que é que aconteceu? Não. Aquilo para eles, normal. Se fosse comigo, não era normal. Eu acho que até me podia dar algum ataque cardíaco. O milagre que era necessário para curar o coxo, era preciso um milagre para manter o meu coração lá no lugar.
Mas a grande realidade é que os discípulos, aquilo foi uma normalidade para eles. Eles oraram. Obviamente que eles sabiam que tinham feito aquilo. Eles não tinham dúvidas de que Deus ia fazer. Não havia dúvida nenhuma. Na situação deles, eles realizaram. Foi público. Aquilo não podia ser psicossomático. Aquilo não podia ser uma situação, porque obviamente ele era coxo de nascença. Obviamente eles deram ordem, Deus executou, e o que é que eles fizeram? Começaram a chamar a atenção da população? Não. Entraram no templo. Não era o templo que eles iam. Toca entrar no templo. Outra situação, eu normalmente gosto de referir sempre isso. O culto começou cá fora. Teve um impacto mente lá dentro. E o facto é que o coxo que não podia entrar no templo, nós obviamente podíamos entrar aqui em sentidos simbólicos, mas a grande realidade não é essa. A situação é que o coxo que não podia entrar, o coxo ficava sempre da parte de fora do templo. Ficava sempre a procurar alguma ajuda das pessoas piedosas ou as pessoas mais sensíveis que entravam no templo para receber alguma coisa para as suas necessidades físicas e materiais. E dela, e provavelmente da sua família também. O facto é que depois de ser curado, o homem levantou-se, o homem acompanhou Pedro e João, entraram no templo e o culto foi, garanto-vos, maravilhoso. O culto foi extraordinário. Não por causa do milagre que tinha acontecido, mas porque, obviamente, o milagre influenciou a situação. Obviamente que eles estavam exuberantes naquela realidade. Mas maior do que o milagre era o Deus que havia feito o milagre. Era o Deus que tinha realizado o milagre. Não houve nenhuma... A situação que acontece a seguir é precisamente a reação do povo. A situação que vem depois, logo de seguida, é que depois deles entrarem, portanto, deixa eu ver se eu encontro aqui o texto. Quando o povo viu andar, eu tenho que olhar para o relógio. Já olhei, não devia ter olhado. Quando o povo viu andar, ouviu louvar a Deus e se apercebeu de que era o mesmo pedinte com que tantas vezes encontravam na Porta Formosa, a surpresa foi enorme. Todos correram ao Pedro de Salomão, onde se conservava junto de Pedro e João, e não houve quem não ficasse pasmado com aquilo que de tão maravilhoso acontecera. Então aí, Pedro e João, aproveitando a oportunidade, dirigiu-se à multidão e disse: homens de Israel. E eu acho incrível esta situação. As perguntas que Pedro e João, com que eles começam a situação, eu acho fora de série. Agora estou muito naquela ideia da maluca. É mesmo maluco isto. Mas é uma santa maluquice, ok? Porque ele disse assim: homens de Israel, que tem isto assim tão espantoso? E porquê é que nos olham? Como se nós tivéssemos, ou como se tivesse sido por nós e pelo nosso poder ou santidade que tivéssemos feito com que este homem andasse. É incrível. Ou seja, não olhem para nós. Nós não somos a atenção. O coxo não é a atenção. Por que é que vocês acham isso tão espontâneo? Não, a razão não está... E, obviamente, se ele dissesse, olha, tivesse sido pelo nosso poder ou autoridade, uma outra tradução diz pela nossa piedade, esta vai mais longe e ainda é mais forte, pela nossa santidade. Nada dessas razões é a razão pela qual o homem está direito a louvar a Deus na vossa presença. A única razão que existe é Jesus Cristo. Meus irmãos, quando Deus opera, quem é elevado e exaltado é a pessoa de Jesus Cristo. É para Ele que os olhos são levados e orientados. E quero-vos dizer que eu conheço, eu sei, obviamente nunca vi um coxo andar, nunca vi. Mas a mim também não é preciso, basta apenas este relato. Mas eu sei que às vezes nós queríamos... Não, a realidade é que eu conheço milagres na minha própria vida. Ok? E conheço milagres na vida de muitas outras pessoas. Mas a grande realidade é que a nossa atenção está concentrada naquele que faz milagres. Naquele que realizou por nós aquilo que nós não poderíamos realizar. E Pedro e João aproveitam aquela oportunidade para levarem as pessoas que ali estão a considerarem a pessoa de Jesus Cristo. Estamos no início da igreja. Passaram poucos tempos, poucas semanas depois daquilo que tinha ocorrido com a morte de Jesus Cristo, com o seu julgamento. E Pedro e João, com ousadia, com coragem, com verticalidade, com uma dimensão de olhar olhos nos olhos, eles disseram: é este Jesus Cristo que vós crucificaste, mas a quem Deus ressuscitou de entre os mortos, que este homem hoje está nas condições em que está diante de vocês.
Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. E, meus irmãos, o milagre dos milagres não é tanto o milagre que acontece na nossa vida, mas é aquilo que foi operado na pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, Ele é o único, porque Ele é o Filho de Deus, porque Ele é aquele que veio para realizar entre nós aquilo que nós não podíamos fazer, para estabelecer entre nós e Deus uma ponte, de tal maneira que nós tivéssemos possibilidade de ter uma relação pessoal com Deus. E aquele Jesus Cristo que foi morto, esse Jesus Cristo, Ele está vivo para todo o sempre. Jesus Cristo ressuscitou. E sabem que por causa de que Jesus Cristo, é por isso que nós não andamos, obviamente é pela fé que nós sabemos tudo, mas a base, óbvio, eu não sou nenhum herói, não. A minha vida com problemas, com dificuldades, muitas das vezes, a minha mulher tem mais esse testemunho do que mais ninguém, muitas das vezes, e outros também têm, algumas vezes, porque uma ou outra partilha, às vezes as pernas tremem, às vezes o coração fica inquieto, mas há uma coisa extraordinária na nossa vida. É que quando nós estamos em qualquer circunstância, e nós nos lembramos de que aquele de quem nós somos, aquele em quem nós confiamos a nossa vida, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, aquele que veio ao encontro da humanidade, esse que foi morto, ele não está mais morto, mas ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós temos todas as possibilidades de, na nossa fraqueza, ficarmos firmes, porque ele é aquele que venceu a morte. E porque ele venceu a morte, nós podemos confiar nele de todo o nosso coração. Jesus ressuscitou. E esta é a base, este é o poder. E quando Pedro, ele prega para a multidão, e eu tenho que dizer isto, quando ele prega para a multidão, ele não diz, olha, quem é que está aí doente para a gente curar? Porque Jesus ressuscitou, porque Jesus morreu. Quem é que está dentre vocês está doente? Porque da mesma forma como curamos o coxo, nós vamos curar todas as outras pessoas. Não. Aquilo que Pedro e João anunciam é o perdão dos pecados, é a reconciliação com Deus, é nós estarmos numa boa relação com aquele que é o nosso Senhor, sabermos que Deus, Ele nos ama, o resto vem por acrescento, o resto vem em sequência, mas antes de tudo mais, aquilo que cada um de nós precisa de ter é a certeza da nossa salvação. E essa salvação é aquilo que nós temos como garantia em Jesus Cristo, que morreu e que ressuscitou. Não encontramos que outros milagres tenham ocorrido nesta altura. Ocorreu um milagre, mas ocorreram muitos outros milagres. E sabem quantos milagres é que ocorreram naquele dia? Mais de 5.000 milagres. Só em homens eram 5.000. Os restantes eram mulheres, eventualmente crianças e até adolescentes e jovens. E esses foram 5.000 milagres de homens e de mulheres transformados pelo poder de Deus. De pessoas que reconheceram a Jesus, que aceitaram Jesus, que encontraram nele o Salvador. E Pedro, ele podia dizer, aceitem Jesus, arrependam-se. Obviamente que foram vocês que mataram a Jesus. Deixa eu ver a coragem de homens como esse. Foram vocês que mataram a Jesus. Talvez nós hoje dizemos assim, bom, ainda bem que não nasci naquela altura, porque senão... Não, mas se nós não matamos a Jesus, algumas vezes nós o matamos no nosso coração sendo indiferentes. Quantas vezes é que nós não o matamos? Matamos, eu estou a falar num sentido simbólico, figurado, mas não é matar. Talvez eu sou culpado muitas das vezes na minha vida de o matar, porque o ignoro. Vocês sabem como é que nós podemos matar alguém? Pura e simplesmente através de atitudes de bullying, mas de indiferença, de apatia, de rejeição, de colocar à margem. O que é que nós fazemos com Deus? Muitas das vezes na nossa vida nós o rechaçamos, nós o recusamos, nós não o consideramos, nós não o colocamos no lugar que é apenas o lugar que ele deve ter, que é o lugar de Deus na nossa vida, e deixarmos que Deus seja Deus. E quando nós deixamos que Deus seja Deus, não é apenas Deus que na sua vida está em nós, mas a vida dele, ela é transportada para nós e nós temos a vida de Deus. Um coxo curado, 5.000 homens salvos, transformados, novas criaturas, seguidores de Jesus Cristo, porque eles reconheceram que esse a quem haviam crucificado, Deus o havia ressuscitado de entre os mortos. E depois o que é que vem a seguir? Jesus Cristo no centro. É aquilo que eu já falei, já devia ter mostrado este slide. A realidade é que a centralidade é uma palavra assim um bocadinho mais pesada, mas eu vou usá-la. Cristocêntrico. É Cristo no centro.
A grande questão hoje, para a minha vida e para a tua vida é: o que é que está no centro da tua vida? O que é que tu colocas no centro da tua vida? Olha, até pode acontecer que, como eu, e que muitas outras pessoas já experimentaram milagres, mas o centro da nossa vida não é o milagre que aconteceu, mas é o Deus que faz o milagre. E esse Deus que faz o milagre, que se revelou em Jesus Cristo, está no centro da nossa vida. A centralidade das palavras de Pedro estão em Jesus Cristo. Aquilo que se pretende é que Jesus Cristo esteja no centro das nossas vidas. É que Ele seja aquele que está... Olha, os espanhóis dizem câmbio, e eu agora, porque às vezes é preciso um câmbio. É uma mudança, Eunice. Mas é uma palavra... Não, precisamos de uma mudança. Essa mudança implica arrependimento. Arrependimento quer dizer assim: não vou continuar a viver da mesma maneira, não vou continuar a viver da mesma forma, eu vou mudar as coisas, porque Deus me vai dar poder para eu mudar. E a situação é que aí há uma conversão. Arrependimento é mudar de atitude, conversão é o resultado dessa mudança de atitude. Então o que é que acontece? Em vez de nós colocarmos no centro da nossa vida a doença, vamos colocar no centro da nossa vida a pessoa de Jesus. Em vez de colocarmos ou deixarmos que permaneça no centro da nossa vida os nossos medos e receios, nós vamos colocar lá Jesus Cristo. Alguma vez isso pode parecer difícil. Nós queremos, mas não conseguimos. Mas sabem que nessa altura nós temos um recurso muito poderoso nas nossas mãos. Nem é preciso fechar os olhos, mas é apenas em espírito nós dizemos: sabes, Senhor, quem é que está a querer ocupar o centro? E isso que está a procurar ocupar o centro está a estragar a minha vida. Está a partir tudo na minha vida. Está a trazer uma confusão terrível na minha vida. Então a situação é dizer: ó Senhor, faz cá aquilo que só tu podes fazer. Põe-te cá no centro. Porque é a ti que eu quero no centro da minha vida. E isso faz a diferença. Em vez de ficarmos prisioneiros e ficarmos com a nossa atenção presa a isso que está a querer tomar o centro e o controle, nós tomamos uma atitude de dizer: não, eu quero é que seja Jesus a estar no centro. E estando no centro, tudo o resto vai se articular. Nem sempre desaparece instantaneamente, mas quando ele está no centro, ele está no controle. Ele está na direção. A outra situação é quando ele está no centro, não somos nós que nos desgastamos e cansamos numa luta que muitas das vezes é tão desigual que nós ficamos tão cansados e frustrados porque não vemos resultados. Porque muitas vezes não temos em nós a capacidade para conseguir remover aquilo que quer ocupar o centro. Mas aquele que morreu e ressuscitou, ele tem o poder de tomar o centro e de afastar da nossa vida tudo aquilo que nos quer fazer mal e que tem a ver com o pecado. Porque ele morreu para que os nossos pecados e o nosso pecado, que é não vivermos na direção que Deus quer, eles possam ser removidos. Vou olhar mais para o relógio para ter outro susto. Só mais 2, 3, 4 minutos, está bem, pastor? Obviamente, o que é que aconteceu a seguir? Podem pôr o outro a seguir? Os discípulos fizeram uma coisa boa. Houve um homem que foi curado. Mas vocês acham que claro, as duas coisas estão ligadas. Eles foram parar à prisão porque aconteceu um milagre. Mas eles foram parar à prisão, mais do que tudo, porque eles disseram que o milagre tinha sido feito por causa do nome de Jesus. Se eles tivessem dado outra explicação qualquer, não teria esse lema qualquer. A grande realidade, eu não tenho tempo para desenvolver isso e talvez nesta altura nem tenha toda a preparação para fazer isso tudo, mas ela demoraria muito mais tempo. É irritante, é incomodativo, é um bocado... deixa-nos um bocadinho mal com a situação. Então os religiosos prendem os discípulos, reúnem todo o conselho
E vão querer tratar, ou seja, em vez de ficarem felizes porque o homem tinha sido curado, o que eles queriam averiguar era porque é que não pode ser dessa forma. Milagres só podem acontecer. Milagres talvez até nem aconteçam. Mas se milagres acontecerem, tem que ser de acordo com aquilo que nós temos estipulado na nossa cartilha religiosa. Fora disso não há possibilidade. Então chamaram os discípulos e voltaram-lhes a perguntar: com que autoridade, com que poder é que vocês fizeram esse milagre? Já que vocês querem saber, então nós vamos vos dizer: é em nome de Jesus Cristo que este homem, ele está curado, que este homem está bem, por causa de Jesus Cristo, não é por causa de nós. Nós não temos, olha, nós só apenas temos sido agentes, mas não fiquem a olhar para nós. É a pessoa de Jesus Cristo que fez essa situação. E depois há uma declaração extraordinária que é das mais marcantes na história de toda a igreja e que começa logo nos primórdios da igreja, que é aquele texto que nós encontramos no capítulo 4, quando diz: e em mais ninguém há salvação. Debaixo do céu não há outro nome que as pessoas possam invocar para serem salvas. Eu gosto da tradução de João Ferreira de Almeida. Vocês às vezes veem, eu tenho um bocadinho, não é peneiras, peneiras também, de procurar ler bem. Quando eu leio uma tradução que não é João Ferreira de Almeida, volta e meia estou a meter uma argolada, começo a tropeçar nas palavras, porque eu habituei-me a ler João Ferreira de Almeida desde miudinho. Então o texto que eu gosto mais é: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há dado outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Mas na tradução o livro, na tradução a Bíblia para Todos, na tradução João Ferreira de Almeida, NVID, no que é que seja, o importante é que nós captemos esta ideia: só há um no qual nós temos salvação. E sabe o que é que isso significa? Só há um através do qual nós vivemos aqui e um dia vamos entrar no céu. Quando Pedro falou para a multidão, ele disse: olha, Jesus ele veio para que todos aqui sejam curados. Não. Ele disse para que venham do tempo do Senhor tempos de refrigério para vocês, e mande Ele o Cristo, embora Ele tenha que ser retido até à altura em que Ele deve vir. Porquê? Porque nós aguardamos, depois do tempo que nós aqui passamos, porque todos nós aqui o passamos de uma forma transitória, mas Deus quer que nós passemos aqui da melhor maneira possível. A melhor maneira de nós passarmos aqui é com Jesus Cristo, mas quero-vos dizer que um dia destes, nós vamos entrar nos portais eternos, na presença de Deus, nós vamos entrar no céu. E sabem como é que nós entramos no céu? Por Jesus Cristo. Porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós sejamos salvos. E eu quero vos dizer o que é salvo. Às vezes estamos atolados nos problemas, nas lutas, nas dificuldades, nas apreensões, nos medos, nas situações que nos ocorrem. Em Jesus Cristo nós temos salvação. Salvação completa e perfeita. A única situação para a qual a palavra de Deus nos aponta é a saber Jesus. E eu tenho que ir lá. É só um bocadinho mais, está bem? É o outro a seguir. Unidade na igreja. Depois de todo aquele confronto, porque os sacerdotes procuraram ameaçá-los. Disseram: vocês não falem mais no nome de Jesus. Não falem mais no nome de Jesus. Eles disseram: é impossível. Acham bem que a gente deixe de falar daquilo que Deus... Vamos obedecer a vocês ou vamos obedecer a Deus? Nós vamos obedecer àquilo... Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e daquilo que nós temos ouvido. Não podemos. O que é que aconteceu depois de todas essas ameaças e eles terem sido mandados embora? Foram para a igreja. E na igreja eles oraram. Eu gostava de ler outra vez a oração, mas não vou ler. Não tenho tempo. Mas há um texto, há uma passagem que eu não posso deixar de referir. E a passagem que eu não posso deixar de referir é a do versículo 32. Todos os crentes tinham um só coração e um só espírito. Meus irmãos, tudo se resume ao nome de Jesus. Isto aqui agora, ou seja, quando alguém recebe a Jesus, faz parte de uma família, integra uma igreja. Não é uma situação de assinar um papel. Quando nós recebemos Jesus, vamos fazer parte de uma grande família. Eu quero vos dizer, fazer parte desta família quero vos dizer,
Jesus é o melhor que eu tenho para a minha vida. A par com Jesus, eu não sei se devia dizer a par, mas é que eu não posso distinguir a cabeça do corpo, nem a noiva do noivo. Mas a igreja, ela é fundamental na minha vida. Estar na igreja todas as semanas, pelo menos uma vez, mas saber que a igreja, ela está sempre presente, porque nós oramos, porque nós encorajamos, porque todos nós precisamos de termos irmãos. Todos nós precisamos de ter amigos da fé. Todos nós precisamos de ter pessoas que encorajam. E sabem que este lugar, acima de tudo, é um lugar de encorajamento. Nós chegamos aqui muitas das vezes com as nossas cargas, começamos a louvar a Deus, vamos nos habituando umas vezes a levantar assim a mão, começamos a ter liberdade, há alguém que está perto de nós que ora por nós, às vezes o pastor convida para vir aqui à frente e à oração. E o que é que acontece? Deus, Ele ministra através da igreja. E, meus irmãos, solenemente eu digo, e agora eu vou ser solene nesse aspecto, o plano de Deus é que, como igreja, nós tenhamos um só coração. A vontade de Deus é um só coração. O coração de Deus clama por uma igreja que não é uma igreja dividida. Não é uma igreja em conflito. Não é uma igreja fragmentada. Não é uma igreja com lutas intestinas. A nossa luta é para fora. Contra as hostes espirituais da maldade. A nossa luta é uma luta de paz para apresentarmos a Jesus. E aquilo que nós chamamos custo o que custar. A unidade da igreja, ela é criada no nome de Jesus Cristo. E no nome de Jesus Cristo não há possibilidade de quebrar aquilo que é a essência do reino de Deus e do céu. Que é uma unidade em que nós estamos juntos, porque Jesus é aquilo que nos une. Unidos em Jesus Cristo. Jesus é o segredo revelado pela palavra de Deus para a nossa paz. Sabe o que é que Jesus disse? Deixo-vos a minha paz. Deixo-vos a minha paz. Oh Senhor, mas tu sabes, eu tenho tantos problemas, tantas dificuldades. Deixo-te a minha paz. Então o que é que nós temos que fazer, Senhor? Não é isso que vai tomar o centro e dirigir a minha vida. Eu quero que sejas tu a dirigi-la. Toma conta da minha vida. Dirige a minha vida. Não somos nós que queremos dirigir a vida de ninguém. Nem como igreja. Apenas o que nós queremos incentivar e encorajar é que todos, sem exceção, possamos dizer: Jesus, dirige a minha vida. Algumas vezes, quando eu sinto o coração apertado, particularmente antes de entrar todos os meses no consultório médico. Sem dizer nada a ninguém. Interiormente. Eu digo: Jesus, tu estás comigo. Dá-me a tua força. Dá-me a tua paz. Toma o centro da minha vida. Dirige todas as coisas. Porque tu és capaz. E mesmo às vezes com as pernas a tremer, eu sei que Ele está lá. Eu não estou a entrar sozinho, a minha esposa entra sempre. Mas Ele está a entrar comigo também. E eu sinto a sua presença. E o seu cuidado para comigo. Nesta manhã, o convite da palavra de Deus é só este. É Deus que o diz. Dá-me, filho meu, o teu coração.
E é nós dizemos, Jesus, olha, a minha vida está aqui. Toma conta dela. Toma conta dela. Perdoa-me. Dá-me a força. Dá-me a tua paz. Dirige os meus passos. Talvez nesta manhã exista aqui alguém que nunca fez isso antes, mas nesta manhã quer fazê-lo. E quer dizer, Jesus, toma conta da minha vida. Talvez alguém já o fez antes, mas algumas coisas estão a querer tomar conta do centro da sua vida. Mas hoje é amanhã para dizer, não é isso que vai tomar o centro, o controle. Não é isso que vai ter as rédeas, não. Jesus vem e assume o controle. Eu quero que a minha vida esteja nestas mãos. Eu quero que tu me dirijas. Eu só quero, assim, um gestinho. Se nós temos entre nós alguém que quer fazer essa decisão, levanta assim, só assim. Nós não forçamos ninguém. É apenas um gesto. Mas mesmo que não faça até o gesto interiormente, diga isso. Jesus, toma conta da minha vida. Eu quero que sejas tu a dirigir a minha vida. Eu quero experimentar a tua paz. E Ele vai fazê-lo. Que Deus ricamente abençoe a todos. Amém. As minhas desculpas primeiro aqui ao pastor, não é? Tá. Amém. Isto é aquilo em que eu acredito plenamente. Amém. É o Evangelho puro e simples. O Senhor Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. Não é as coisas do reino, é o reino. E buscando o reino, o que é necessário, Deus vai acrescentar à nossa vida. Amém? O Senhor Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E o apóstolo Paulo aos Colossenses, ele exalta a soberania de Cristo de uma forma impressionante. E nós precisamos, como igreja, irmãos, deixar de correr atrás das coisas dele e correr atrás dele. Porque se andarmos atrás dele, as coisas dele vão acontecer. Quando o temos a ele, ele vai suprir as nossas necessidades, ele vai cuidar de nós, ele vai prover para a nossa vida e ele vai fazer aquilo que lhe apraz. Amém? E o que lhe apraz é sempre o melhor para nós. Obrigado, Samuel. Amém? Amém. Esta é a minha teologia completa, puramente, assim, que eu acredito plenamente e o que eu ensino também, não é? Amém. Eu acho que hoje consegui ouvir o Samuel mais 1 hora, não é? Mas o meu estômago está a dar horas, sabem? Está a pedir comida, não é? Nós vamos cantar os parabéns a quem fez anos esta semana e vou pedir aos aniversariantes para virem à frente, rapidamente. Faz favor de virem, os aniversariantes, rapidamente. E os músicos já deviam de estar aqui para cantarmos os parabéns, não é? Fernando, vem aqui para o pé de mim.